Bem-vindo para mais uma aula. Continuando a sequência sobre JavaScript, agora será apresentado como utilizar e por que utilizar o async e o await no JavaScript. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo há o link para acessar a playlist completa. Pego o código-fonte, abro no editor Visual Studio Code. Eu tenho o arquivo index com a estrutura básica do HTML, incluindo um arquivo JavaScript, e o JavaScript está vazio. Posso abrir este arquivo index no navegador, simplesmente arrasto o arquivo para abrir no navegador. Atualmente está vazio, só tem o título e o ícone na parte superior, a parte do cabeçalho. Próximo passo é criar um botão. Quando o usuário clicar neste botão, para isso utilizo esta tag, coloco a palavra carregar e quando o usuário fizer o que? Clicar, um clique, deve chamar uma função com o nome de carregar. Preciso criar esta função, venho no JavaScript, crio uma função utilizando a palavra reservada e o nome da função. Internamente só dou um console log para conferir se eu estou acessando corretamente a função. Então acessou a função. Só esta frase já é o suficiente. Ponto e vírgula não é obrigatório, mas pegue o hábito de finalizar ou não finalizar. Sempre siga um padrão. Carregar, botão direito, inspecionar, venho na parte do console, atualmente está vazio, clico em carregar, acessou a função, está chamando esta função, posso comentar este console log, e quando o usuário clicar em carregar, chama esta função, e esta função chama uma nova função com o nome de calcular. Posso dar um console log neste calcular ou simplesmente chamo a função. Eu chamo a função calcular e passo como parâmetro 5 e 2. Eu quero realizar um cálculo. Crio esta função aqui abaixo com o nome de calcular. Ela recebe como parâmetro o valor A, primeiro valor, vírgula, e o segundo valor B. Abro chave, fecho a chave e simplesmente dou um console log no valor A mais B. É isso que eu quero fazer. Será que ele vai dar o console log? Ctrl F5 para recarregar, clico em carregar, deu o console log, porque realizou o primeiro cálculo. Você pode colocar, inclusive, aqui um novo parâmetro enviando o primeiro cálculo. Em seguida, eu crio uma nova função. Imagine que você fez uma requisição para uma API. Inclusive, eu crio uma função com o nome de requisição API para você compreender melhor. Ela recebe como parâmetro no momento o tempo. Ao invés de fazer uma requisição para uma API, para um sistema, eu implemento uma parte para ele pausar o tempo. Para pausar o tempo, coloco return, porque eu quero retornar algum valor, new promise, uma promessa, e neste new promise eu retorno como parâmetro o resolve, crio uma função com arrow function, em seguida utilizo setTimeout, crio novamente uma função, não recebe nenhum parâmetro, utilizo arrow function, internamente o resolve, ele pode receber algum valor. Eu coloco aqui como retorno pausar o tempo, assim fica mais fácil. Pausar o tempo, quanto tempo que eu quero pausar, eu concateno com este milissegundo. Essa parte aqui que eu estou pausando, imagine que fosse uma requisição para um back-end, para uma API. Como eu não quero fazer uma requisição para o API, eu pauso o tempo para conseguir apresentar para vocês. E posso também novamente dar um console.log e a frase pausar o tempo, dois pontos, e posso concatenar com o tempo que eu quero pausar. Quando eu instanciar esta função, eu preciso passar como parâmetro o tempo. Coloco requisição, em seguida o tempo, eu quero que ele pause por 3 milissegundos, ponto e vírgula. E novamente chamo a função calcular e realizo o cálculo, eu passo como parâmetro o valor 3 e 5. Quero realizar este cálculo. Conferir como ele vai comportar-se agora.
Dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em carregar, pausar o tempo em 3 milissegundos. Ok, ele conseguiu executar, mas se eu fizer o seguinte, eu quero este retorno. Esse retorno ele só vai apresentar depois de 3 milissegundos. Você pode também colocar o tempo neste local. Por exemplo, ao invés de eu deixar aqui 3 milissegundos, simplesmente coloco aqui 3 milissegundos, mas daí aqui seria necessário colocar manual. Então, eu prefiro receber como parâmetro aqui. E dou aqui um console log. Se eu estou retornando, posso dar um console log aqui acima. Quando eu chamar esta função, o que esta função retornar, ou para facilitar, crio uma variável com o nome de retorno. E depois eu dou um console log nesta variável. Aumento o código, mas assim eu consigo separar para explicar melhor. O que esta função requisição retornar, atualmente ela retorna só esta frase, eu atribuo para esta variável retorno e depois eu dou um console log. Ele deve primeiro realizar o cálculo, chamar esta função, imprimir esta frase, depois eu tenho o segundo console log que deve imprimir este valor e depois ele deve apresentar o cálculo desta segunda soma. Atualizo, Ctrl F5, clico em carregar, imprimiu 7, em seguida imprimiu promise, linha 5, aqui na linha 5, ele deu o console log. Ele estava aguardando este retorno. Ele aguardou? Não, não aguardou. Continuou o processamento, porque ele é assíncrono. Ele não aguarda o término deste processo. Não finalizou este processo, já foi para o próximo. Como que eu posso resolver este problema? Posso utilizar o async. Acrescento o async na função e depois utilizo o await. Aguardo o processamento. Enquanto não finalizar esta promise, enquanto eu não tiver a resposta, não continue o processamento, porque atualmente a promise estava como não finalizada. Dou um Ctrl F5 só para vocês verem, clico em carregar, ele agora tem o await, eu não quero utilizar o await para poder apresentar. Ctrl F5, clico em carregar, tenho uma promise, ela está como pendente. Ela não havia finalizado a promise e já tinha impresso o valor. Para resolver este problema, eu posso colocar await, aguarde o processamento. Enquanto não finalizar esta instrução, não pode ir para a próxima linha, não pode ir para a próxima instrução. Seria o mesmo caso quando houvesse a necessidade de fazer uma requisição para a API. Você fez uma requisição para a API, esta API está demorando para responder. Se ela demorar para responder, o JavaScript vai para a próxima instrução. Mas como que eu posso ir para a próxima instrução se o que esta requisição retornar eu atribuo para esta variável e depois eu utilizo? Eu não posso utilizar esta variável enquanto ela não tiver as informações da API. Por isso que eu preciso colocar o await. Agora, se eu atualizar, Ctrl F5, clico em carregar, realizou o primeiro cálculo, agora está aguardando. Após ter finalizado a instrução, imprimiu este pausar o tempo, depois o que eu estou retornando. Após retornar, eu atribuo para esta variável, estou imprimindo. Caso fosse uma requisição para uma API, isso aqui não é necessário, poderia ser feita uma requisição, simplesmente faz uma requisição e depois eu tenho um return. Eu coloco, por exemplo, return resultado, o resultado que a API está retornando. Atualmente aqui ele não vai demorar muito, porque não demora executar este return. Por isso, executou o set, depois o resultado. Se eu retirar o await, não tem problema, ele consegue seguir a ideia, porque um console log é rápido. Mas se a API demorar 3 milissegundos, como eu coloquei para ele pausar por 3 milissegundos, a API demorar por 3 milissegundos, o JavaScript não aguarda, ele pode ir para a próxima instrução. Se eu quero que ele aguarde, eu utilizo o await, aguardo o processamento. Não finalizou essa instrução, não pode ir para a próxima. Quando eu utilizo o await, eu tenho uma promessa. Se
ela retornar true, continua o processamento. Se a promise retornar um erro, emite uma exceção. Mas o importante, enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima. É isso que está ocorrendo. Realizou o cálculo, está aguardando, após ter feito o processamento, aí sim pode ir para a próxima instrução, chamar esta função. Mas se eu retirar o await, vamos ver o que ocorre, dou um Ctrl F5, clico em carregar, eu tenho uma promessa. Fez um cálculo, estava aguardando a promessa. Imprimiu pausar o tempo. Então, ele tem este console log, depois imprimiu a promessa, esta promessa, porque eu tenho retorno, ela está com uma promessa, ainda ele não tem o retorno, e depois imprimiu isso daqui. Só veio imprimir o valor que esta função retornou depois de 3 milissegundos, mas ele executou as instruções anteriores a ela, executou antes as instruções que estão abaixo. No meu caso, ele não pode executar, precisa aguardar. Imagine que você fez uma requisição para a API deve listar os usuários, mas o JavaScript ele não aguarda. Você tenta imprimir os usuários para o cliente, mas você não consegue imprimir porque a API não respondeu ainda. Ou você fez uma requisição para uma API para listar os produtos. A API está demorando para retornar a lista de produtos, se não estiver o await, ele tenta imprimir. Como que ele vai imprimir a lista de produtos se ainda não tem a lista? Então, aguarde. Enquanto a API não retornar a lista de produto, não pode continuar o processamento. A API retornou a lista de produto, atribui para esta variável, depois você pode fazer o processamento, o que você quiser. Eu simplesmente dei um console log. Se você quer aprender mais como utilizar o await na prática, abaixo há um link para você acessar uma sequência de aulas sobre PHP e JavaScript, no qual eu utilizo o await na prática, seja no listar, no cadastrar, no editar, eu utilizo e apresento na prática quando e por que deve ser utilizado o await. Apresentado como utilizar o await, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas sobre JavaScript.